Imagina só, você tá num mundo desolado, sozinho, olha pra cima, nada, pra direita, nada, pra baixo, areia e desespero. Mas aí, lá no fundinho da paisagem tem algo, uma escada, uma tirolesa, um recurso deixado ali por alguém que você nunca viu e nunca vai ver. Uma ajudinha que pode poupar minutos, talvez horas de sofrimento e transformar uma caminhadazinha dolorosa em segundos de glória. Ou talvez não. Fala galera, GDLAP aqui, e hoje é dia de falar sobre um tipo de multiplayer diferente. Um que te impacta sem precisar colocar outro jogador do seu lado. Parece até aqueles espíritos zombeteiros que vêm me visitar de madrugada. Esse vídeo vai passar por jogos que usam esse estilo de forma emocional, criativa e até às vezes brutal. E no finalzinho eu vou te deixar um presentinho. 7 dias de Game Pass e um jogo surpresa. E sim, vai ter spoiler, mas relaxa, eu vou te avisar quando essa hora chegar. Então, vambora! Quantos de vocês já jogaram Souls? E quantos ficaram presos tentando matar aquele sentinela do começo do jogo só pra alimentar o próprio ego? Tem uma mecânica que tá presente em todos os Souls e que eu sempre curti, mesmo não sendo exatamente um veterano do gênero, mas foi com Elden Ring, minha porta de entrada pra esse sofrimento gostoso. Existe algo nesse jogo que é muito curioso. Você tá sozinho e acompanhado ao mesmo tempo, tipo um gato de Schrödinger. Agora você me vê, agora não vê mais. Você pode invocar um coleguinha para explorar contigo, ver os passos de outros jogadores, assistir suas mortes mais trágicas e, claro, ler aquelas mensagens no chão que vão te dar dicas sinceras até pegadinhas nível trote de quinta série. E para quem não jogou na plataforma verde, seu mundo pode ser invadido por um cara aleatório que só quer bater um papinho camarada com você ou acabar com sua paciência de vez. Logo, em um mundo sombrio, meio dark, meio inspirado em Berserker no seu tom gótico e melancólico, que parece feito para te deixar deprê só de olhar pro céu, mas aí que tá o charme. Mesmo assim, você sente que tem gente ali com você. Mesmo sem ver ninguém diretamente, você percebe seus rastros, e isso te dá uma sensação muito louca de imersão, sem quebrar a história, sem pop-up, sem HUD piscando em copy ativo. Aliás, isso tudo tem uma justificativa até dentro da lore. No universo de Elden Ring, essas mensagens são como ecos de outro mundo, fragmentos deixados por outros maculados em realidades paralelas. A árvore áurea e com o seu domínio sobre a morte e o ciclo da reencarnação vai permitir que esses resquícios atravessem as barreiras entre os mundos. É como se todos os jogadores estivessem tentando virar o Elden Lord, cada um no seu próprio mundo, mas suas ações ainda deixam as marcas que os outros podem ver. E por isso você pode morrer para um boss, levantar, seguir em frente e ainda assim sentir que não está passando por isso sozinho. Muito obrigado, George Martin, por pensar em tudo isso sem envolver em... Próximo. E aí a gente já pode puxar um paralelo para Doom Eternal, mesmo tendo um multiplayer convencional ali no menu. O verdadeiro tempero online está escondido dentro de sua campanha. E o mais louco, você nem precisa de um amiguinho do seu lado, porque, convenhamos, o Doom Slayer até pode precisar de munição, arma e recursos. Mas ajuda ele não precisa não. Durante a gameplay começam a aparecer uns demônios aprimorados, e esses não surgem do nada. São criaturas que eliminaram outros jogadores reais em suas próprias campanhas. Sim, é como se a morte de alguém em outro universo tivesse invocado um demônio bufado no seu mundo, pronto para tentar te arrastar também. É tipo os orcs de Shadow of War. Você morre, o orc evolui. Ele ganha um nome, rank, armadura, até promoção no RH do mal. E quando você encontra ele de novo, a luta é pessoal. No Doom Eternal, a lógica é parecida. Um jogador morre, um demônio evolui. Ele invade sua campanha e aí a parada vai começar a esquentar. É um toque sutil de multiplayer assíncrono, que deixa o jogo mais dinâmico e pessoal, sem quebrar a imersão de estar controlando o puro suco do ódio encarnado. Porque no fim das contas, a recompensa aqui não é só XP ou item raro, é a satisfação de exterminar algo que derrotou outro jogador. É o gostinho de vingança por tabela. Agora falando em Dragon's Dogma Dark Arisen, os devs da Capcom tiveram uma ideia no mínimo curiosa. Durante a criação de personagem, você não monta só o seu protagonista, você também cria e molda o seu companheiro de jornada, o famoso peão.
Sim, é o tipo criar um parceiro do zero ou uma um companheiro totalmente confiável e equilibrado, claro. E aqui entra a sacada genial. Você pode emprestar esse peão para outros jogadores. Sim, voltamos direto para 1500. Brincadeira, brincadeira, baixa essa arma aí, paizão. Funciona assim, quando você salva e sai do jogo, seu peão principal é automaticamente salvo nos servidores da Capcom, e aí ele pode aparecer na lista de contratação de outros jogadores online, mesmo quando você estiver offline. Eles podem contratar o seu peão, usar eles nas próprias aventuras e no fim, ele volta cheio dos paranauê pra você. É pra minha filha. Pode estourar, mas pega nem. Na próxima vez que você descansar numa estalagem com conexão online, você recebe recompensas como GIF, crystals, armas e itens, presentes de outros jogadores que deram o seu peão e até feedback sobre como ele se saiu. Mas o mais legal é que seu peão pode aprender coisas em outras realidades, tipo dicas de como vencer certos chefes, rotas alternativas e comportamentos de monstros. É como se ele tivesse ido fazer um intercâmbio interdimensional e voltasse mais esperto. E isso funciona para os dois lados. Você também pode contratar peões de outros jogadores e ainda dar presentinho para eles. Tudo isso deixa o mundo de Dragon's Dogma mais vivo e conectado, mesmo sem um multijogador direto. É tipo um multiplayer assíncrono e medieval com uma pitada RPG clássica com muita bizarrice criativa. Mas se tem um jogo que faz você arregalar os olhos, ou melhor, que te emociona de um jeito inesperado, é o jogo que é... Esse jogo é sem dúvidas Journey. E olha, avisa de coração, se você nunca jogou, talvez seja a hora de pular uns segundinhos do vídeo para esse momento que está aparecendo aí embaixo, porque o que vem a seguir é um spoiler bem do brabo, mas ainda assim impactante, sério, vai por mim. E ó, esse jogo é curtinho, umas 2 horinhas no máximo você zera. Em Journey, você controla uma figura misteriosa, solitária, perdida em meio a um mar infinito de areia. Não há falas, não há textos, não há HUD. É só você, a areia e um horizonte que parece te chamar. Seus únicos comandos são andar e pular e emitir uns pequenos sons para interagir com o mundo. Tudo é minimalista, simbólico e interpretativo. E aí, de repente, aparece alguém ao seu lado. Você pensa, deve ser um NPC para me ajudar a resolver os puzzles. E ele realmente te ajuda, te acompanha, anda junto, espera até por você. Mas aí vem o final. Tudo começa a se encaixar. A música sobe, a jornada termina e nos créditos o jogo revela que aquele, entre aspas, NPC era na verdade um jogador real. Sem nome, sem chat de voz, sem troféu. Só uma alma anônima cruzando seu caminho em silêncio. Essa é a magia de Journey. A conexão é baseada em curiosidade, empatia e cooperação natural. Não mecânica ou obrigação, é como formigas que se agrupam e se ajudam na sua sobrevivência. Só nos créditos finais o jogo revela o nome dos jogadores que cruzaram com você durante o seu percurso. Você não joga com um amigo, você encontra uma alma desconhecida no meio do nada. E talvez por um breve momento sigam juntos, em silêncio, mas não sozinhos. Tudo isso nos leva talvez à mais completa e ousada inovação de multiplayer indireto que eu já vi. Um jogo que divide opiniões, mas que sem sombra de dúvidas merece ser jogado. E sim, eu tô falando de Death Stranding. A partir daqui, rolam uns spoilers importantes, então se quiser evitar, pula para esse tempo aí na tela. Mas se você nunca deu uma chance a ele por achar que é um simulador de Sedex, cara, você tá perdendo uma das experiências mais únicas e autorais do mundo dos games. Desde os primeiros passos de Sen, que o mundo está quebrado, um vazio, um silêncio e, em muitos momentos, assustador. As pessoas vivem reclusas, escondidas em bunkers e cidades entre aspas submersas, com medo do que existe lá fora. Parece até o Hell de Janeiro em dias de temporal. Sam, ou melhor, Sam Potter Breeds, é um personagem marcado por traumas e no coração de sua jornada está a reconexão. Logo no início do jogo, você vê uma fotografia antiga, um retrato danificado, meio borrado, com a memória prestes a se desaparecer. Nela estão Sam, sua esposa grávida e uma mulher mais velha que parece ser a sua mãe.
Mas à medida que a história se revela, essa imagem começa a ganhar peso. A mulher na foto é Lucy, a ex-esposa de Sam, uma mulher que tirou sua própria vida após um parto natimorto, quando o bebê morre ainda no útero. Lucy mergulha em uma depressão profunda, uma dor invisível mas devastadora, e essa dor também marca Sam, não só pela perda, mas por tudo o que ela representa: o colapso das conexões humanas, o isolamento e a quebra de laços que pareciam eternas. O trauma que Sam carrega não se resume à perda, ele molda sua forma de enxergar o mundo e de se relacionar com ele. Sam sofre de afefobia, o medo do toque físico, e é por isso que quando Fragile surge tentando se aproximar, criar um vínculo, oferecer um calor humano, ele recua, se fecha e evita, não por arrogância, mas por dor. E isso é crucial para entendermos porque as mecânicas de Death Stranding não são só coisas de jogo, elas são a narrativa. A apatia emocional de Sam se reflete num mundo propositalmente vazio, uma paisagem sem vida, onde a única centelha de esperança é a conexão entre os humanos. Mas aí vem a ironia: mesmo nesse mundo, ninguém mais consegue se conectar, só Sam, porque ele é um repatriado, alguém que por conta dos eventos de Death Stranding não pode morrer de forma definitiva, então a responsabilidade cai sobre ele. Ele carrega a missão de reconectar uma nação inteira, mas mais importante que isso, ele precisa reconectar a si mesmo. E é aí que entra o bebê, ou Alou, o pequeno feto em uma cápsula que à primeira vista parece só um equipamento, mas que conforme a jornada avança revela ser muito mais do que isso. Sam começa a ver em Lou um eco do filho que ele nunca teve, uma segunda chance, um caminho para o luto e para a cura. E é por isso que cada elemento do mundo, cada escada, cada corda, cada tirolesa tem um peso emocional. Esses objetos não foram colocados pelos desenvolvedores, foram deixados por outros jogadores. Outras pessoas reais enfrentando o mesmo caminho, compartilhando as mesmas dificuldades e oferecendo ajuda, sem dizer sequer uma palavra. Você cruza uma ponte, sobe uma montanha com auxílio de uma tirolesa, encontra um abrigo no meio de uma tempestade e entende, você nunca esteve completamente sozinho. Isso não é só um multiplayer, é um gesto, é uma empatia digitalizada. É o que Death Stranding faz de melhor, transformar a conexão em algo real. Mesmo sem nomes, sem vozes, sem mãos dadas, tudo isso nasce de uma conexão invisível entre você e outros jogadores online. Sem toque, sem voz, sem perfil, só ações. Ações que ajudam, que transformam, que constroem. Você não sabe quem está do outro lado, mas ainda assim sente a presença de alguém que se importa. Assim como Lou desperta algo em Sam, essa troca silenciosa entre jogadores vai amolecendo as barreiras dele. A cada entrega, a cada equipamento deixado para trás, Sam vai se abrindo, não com palavras, mas com a persistência, cuidado e, é claro, esperança. E talvez o mais bonito disso tudo é o processo. Você começa construindo uma ponte simples, sem saber até onde ela vai. Mais tarde, você encontra essa mesma ponte, só que desta vez completa, facilitando não só o seu caminho, mas o caminho de todas aquelas pessoas que utilizaram a mesma ponte que você. Mais tarde, encontra essa tirolesa posicionada exatamente onde você teria passado meia hora escalando uma montanha, mas agora você consegue atravessá-la com mais facilidade. Essas estruturas, cordas, abrigos, geradores foram criadas por outros jogadores como você, pessoas que passam por ali e deixaram algo para ajudar o próximo. Você pode fazer o mesmo, pode cooperar, pode melhorar, pode retribuir. Com isso, a infraestrutura do mapa vai evoluindo e você recebe likes, não como moeda, mas como agradecimento silencioso de alguém que se sentiu acolhido. O multiplayer de Death Stranding não é competição, não é invasão, é a soma, é uma reconstrução, uma resistência coletiva. Conforme a rede Kiral se expande, surgem mais estruturas, mais rastros de vida, mais provas de que as pessoas ainda querem se reconectar, querem tentar de novo. Mesmo que você nunca veja ninguém ao seu lado, você sente que não está sozinho. Um multiplayer onde a solidão é real, mas a amizade é sentida, e isso é único. No fim das contas, não é porque você está fisicamente sozinho que não existe alguém do outro lado, disposto a te acolher. Muito obrigado por assistir, e até a próxima. Adiós.